Muito provavelmente a história desse vídeo aqui servirá como base para o filme solo da Viúva Negra. Pois é, em 2020 a Marvel irá produzir o filme da Viúva Negra e nele teremos algumas informações sobre a sua origem. E olha só que coincidência, hein? Esse vídeo aqui é justamente sobre isso, sobre a origem da Natasha Romanoff, vulgo Viúva Negra. E se você quiser que eu traga outros vídeos de história completa sobre outros personagens que também ganharam o filme, é só sapecar o like aqui embaixo. Porque pra quem não tá sabendo, a Marvel já divulgou seus futuros filmes aí do universo cinematográfico e teremos Viúva Negra, Os Eternos, Shang-Chi, Thor como mulher e muitas outras coisas boas. Então se quiser, é só sapecar o like aqui embaixo, é só fazer isso, simples. Muito bem, agora prestem atenção nessa história, assistam o vídeo até o final e curtam essa origem da Viúva Negra. A história começa com um homem fazendo uma ligação para Natasha Romanoff. Ela acorda no meio da noite para atender e fica feliz ao perceber que a ligação era do seu mentor, o Ivan. Ele está muito desesperado e diz para ela que o protocolo Ice Pick foi acionado. A Natasha fica sem entender nada e pergunta o que é isso. Mas, antes que o Ivan respondesse, ele é atingido por algo mega poderoso que arranca praticamente metade do seu corpo. A história então é cortada e volta no tempo, para 1928, onde nos mostra como o Ivan conheceu a Natasha. Ele era um general do exército e certa vez, durante um desastre, ele encontrou uma mulher nos escombros de uma casa e ela estava prestes a morrer. Essa mulher lhe entregou a bebê que viria a se tornar a Viúva Negra no futuro. Ela se chamava Natália Romanova. A história é cortada novamente e avança um pouco no tempo, onde a Natália já havia se tornado uma garotinha de 10 anos de idade. Vemos então que o Ivan estaria em uma missão militar, e por isso levou a menina para uma escola interna e a deixou sob os cuidados de um homem chamado Taras. A história avança no tempo mais uma vez, agora para 1940. Onde a Natália estava com 12 anos e estava cada vez mais treinada em combate corporal. Vemos que ela foi apresentada ao Logan, o homem que se tornaria o Wolverine futuramente. Os dois tiveram um grande contato, ele lhe ensinava bastante coisa, inclusive artes marciais, e por ficarem próximos, a Natália começou a ter um grande afeto por ele. Mas alguns meses depois, o Logan matou o Taras e fugiu, pois era uma missão dele fazer isso, ele estava infiltrado. Ao saber dessa confusão, o general Ivan voltou para buscá-la e prometeu nunca mais deixá-la. Agora ela ficaria toda a vida sob seus cuidados, não importava aonde ele iria. Mais 16 anos se passaram, e quando a Natália estava com 28 anos de idade, o Ivan foi atingido por um tiro e estava prestes a morrer. Foi então que apareceu o James Buck Burns, também conhecido como Soldado Invernal. Ele ofereceu ajuda e tratamento de alta tecnologia para o Ivan, em troca da lealdade dos dois para a superagência soviética, e ela aceitou por eles. Dessa forma, tanto o Ivan quanto a própria Natália receberam um soro que estenderia suas vidas indefinidamente. Por mais que o tempo se passasse, agora a Natália sempre teria a sua aparência de quase 30 anos de idade, ela não envelheceria. A história é cortada e vamos para os dias atuais, onde a Natasha foi até o necrotério para reconhecer o corpo do seu mentor. Mas algo muito estranho aconteceu antes. O local foi invadido e escreveram nas paredes que todo mundo que ela ama irá morrer. Além disso, arrancaram e roubaram a cabeça do Ivan. Mesmo vendo o corpo sem a cabeça, a Natasha conseguiu reconhecer e afirmou que aquele era mesmo seu mentor, por conta das suas cicatrizes de guerra, inclusive uma grande que ele tinha no torso da mão. Ela então sai de lá muito triste, mas lá fora estava à sua espera o Buck, que atualmente estava livre da sua lavagem cerebral feita pelos russos. Ele agora é namorado da Viúva Negra e a consola por sua perda. É então que a Natasha Romanoff diz que irá proteger todos que ela ama, irá descobrir o que é o protocolo Ice Pick e também vai matar todos que estão por trás disso. A história é cortada e vemos um flashback sobre a vida dela. A Natasha não se lembrava do seu passado por conta do soro que recebeu e que lhe deu vida longa, pois o soro causava um efeito colateral que era a desintegração mental parcial. Antigamente, os russos colocaram ela junto com outras 28 órfãs para serem treinadas na Sala Vermelha,
um local onde ela foi programada para se tornar uma assassina perigosa. E por ela ter se tornado a melhor entre todas, ela foi escolhida como a Viúva Negra principal. E não só isso, ainda lhe foram implantadas falsas memórias, como se antigamente ela tivesse sido uma bailarina em Bolshoi, mas isso nunca aconteceu. Foi nessa época também que surgiu seu outro nome. Ao invés de Natalia Romanova, os russos lhe chamavam de Natasha Romanoff. A história volta para o presente e vemos a Viúva Negra invadindo uma base militar russa, atrás de informações. Ela consegue chegar até a sala de controle e ameaça os inimigos que estão lá, dizendo que é só eles colaborarem que ela não matará ninguém. Ao reconhecerem ela como a Viúva Negra original, a que havia se casado com o Guardião Vermelho há dezenas de anos atrás, os homens realmente obedeceram e ficaram tranquilos enquanto ela mexia nos computadores. Foi então que ela teve várias revelações. A Natasha descobriu sobre o protocolo IcePeak, e é o seguinte: anos atrás foi introduzido nela inúmeros nanorobôs microscópicos, e sem saber, ao longo da sua vida, ela transmitia vários desses nanorobôs para todos aqueles que ela encostava. E o pior, essas pessoas que foram contaminadas também contaminavam outras pessoas com quem tivessem contato, e isso foi se alastrando silenciosamente por todo esse tempo. Acontece que quando essas minúsculas partículas são ativadas por alguém, elas fazem com que a pessoa se torne um homicida descontrolado. A próxima vítima do protocolo IcePeak era o Gavião Arqueiro, o qual a Viúva Negra já havia tido relações antes de namorar o Bucky. A história é cortada e vemos a Natasha invadindo a casa do Clint Barton, e felizmente foi na hora certa, pois os nanorobôs que estavam dentro do corpo da namorada do Clint haviam sido ativados, e ela partiu para cima dele com a intenção de matá-lo. A Natasha interviu a mulher descontrolada e lhe deu um beijo na boca, que fez com que ela desmaiasse. Depois, a Natasha contou toda a história para o Clint Barton, e explicou também que agora ela está com contrananitas dentro do seu corpo que foram fornecidos pelo Nick Fury. Desse modo, quando ela beijou a namorada do Gavião Arqueiro, ela fez com que os contrananitas desativassem os nanorobôs originais, e por isso ela voltou ao normal. A Viúva Negra também fala de alguns casos que aconteceram antes desse e que, infelizmente, ela não conseguiu salvar a tempo. Até mesmo o Tony Stark estava sumido e ela acreditava que ele poderia ter sido vítima do IcePeak. É então que a história é cortada e vemos mais um flashback. Dessa vez é do namoro que a Viúva Negra teve com o Demolidor. Ela estava em uma casa com Matt Murdock e o seu mentor Ivan, até que o Demolidor teve que ir para uma missão e os outros dois ficaram sozinhos na casa. De repente, o Ivan começou com um papo estranho. Ele disse para a Natasha que ela deveria se envolver com homens mais maduros. Ele diz que os dois poderiam seguir juntos, insinuando que eles deveriam ser um casal. Mas a Natasha rejeitou, disse que ela só o via com outros olhos e nem sequer pensava nessa hipótese. O Ivan então chora, dizendo que lhe dói o coração ver ela se entregando para outros homens, na maioria das vezes super-heróis. Era como se uma estaca cravasse o seu peito. A história é cortada e voltamos para o presente. Vemos que a Viúva Negra descobriu que a base dos seus inimigos que controlavam os nanorobôs ficava no espaço. Por isso, ela pediu ajuda novamente para o Nick Fury e ele lhe passou um acesso à base de lançamento de foguetes. A Natasha Romanoff então, com suas habilidades de espiã secreta, conseguiu roubar um foguete e foi em direção à base inimiga. Usando um dispositivo especial que funcionava como um telescópio, a Natasha conseguiu observar a base antes mesmo de chegar bem perto. Foi aí que ela teve um enorme susto. Ela avistou um grande robô, um dínamo imperial assustador. Porém, o que lhe assustou de verdade foi perceber que esse era, na verdade, o Ivan, o seu mentor que ela acreditava que havia morrido. Rapidamente, ela percebeu o que havia acontecido. A morte do Ivan foi planejada por ele mesmo. Tudo era um plano, desde o começo. O seu corpo humano foi morto, mas seu cérebro ficou intacto. Com isso, ele o transplantou para um corpo altamente tecnológico. A Natasha, então, mandou uma mensagem para o Nick Fury contando tudo o que descobriu.
Mas ela mal terminou de falar e o próprio Ivan atacou o foguete que estava se aproximando da sua base. Agora ele possuía superpoderes e o seu raio que foi disparado pela sua mão explodiu o foguete onde a Natasha estava. Felizmente, ela conseguiu se ejetar antes de explodir junto. Ela conseguiu escapar e entrou na base do Ivan. Ela conseguiu se esconder dos guardas, mas foi encontrada pelo seu próprio mentor. Ele estava assustadoramente grande e os dois começaram a conversar. A Natasha disse que ele deve parar com isso, que na verdade deve ser o soro que ele recebeu dos russos anos atrás que está afetando a sua cabeça. Mas o Ivan retruca, dizendo que havia cansado de ser rejeitado por ela e que agora ele até poderia ser maluco, mas era um maluco invulnerável. Além do mais, ele diz que pode controlar todos os nanorobôs existentes no corpo das pessoas, apenas com o seu pensamento. Por isso, era melhor ela fazer o que ele mandasse. O Ivan então convida ela para conhecer toda a sua base e tudo o que ele construiu. E é claro, a Natasha vai atrás para ver. Ele mostra toda a tecnologia mega avançada que ele e seus seguidores construíram. E com orgulho fala de todos os roubos bilionários que cometeu para conseguir alcançar os seus objetivos. Ele diz que a Natasha nunca escolheu ficar do seu lado, mas que agora ela não tinha escolha, ela pertencia a ele. A Viúva Negra responde dizendo que sempre escolheu o lado do bem, que escolhe somente o lado dos vencedores, dos mocinhos. Ela ainda diz que ele, mesmo sendo um robô poderoso e gigante, ele ainda é covarde e que ela vai sair da sala e ele não vai ter coragem de matá-la. E assim é feito. Ela sai correndo dali e o Ivan vai atrás, e realmente ele não teve a coragem de ativar os nanorobôs para matá-la. Ele começa a perseguir a Natasha, dizendo que agora ele é fantástico como um super-herói, que ela não o pode dispensar dessa maneira. Mas a heroína diz que ela se tornou uma pessoa completa quando se afastou dele anos atrás. Ela pula em direção a ele e lhe dá um beijo, dizendo que esse não é o seu verdadeiro Ivan, aquele homem que lhe criou, que esse é um monstro transformado. Depois do beijo, ela explica o que fez. Enquanto o Ivan lhe apresentava a base espacial, sem que ele percebesse, ela pegou amostras das nanitas que compunham o seu corpo. Em seguida, enquanto ela fugia e se escondia do Ivan, ela hackeou esses nanorobôs e fez com que ele não tivesse mais a capacidade de disparar suas armas e até mesmo de controlar os outros nanorobôs. É então que ela diz que essa é a última chance para ele se render e também para lhe chamar pelo seu nome verdadeiro como ele a conheceu. Mas o Ivan ignora tudo o que ela diz e parte para cima. É então que ela dispara um poderoso laser que atravessa o novo corpo do seu antigo mentor e destrói o seu cérebro humano, fazendo com que ele morresse de uma vez por todas. Aí então, antes de partir, ela programa a explosão da base e sai em uma cápsula espacial. Assistindo ao fim do pesadelo, a Natalia Romanova, agora conhecida como Natasha Romanoff, bebe um drink que ela achou nessa cápsula e faz um brinde ao seu antigo mentor, Ivan Petrovich. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história. Fala também se você tá ansioso para o filme solo dela, o que você está esperando desse filme. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais.